Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de Logística, isso mesmo. Nós estamos falando hoje sobre o capítulo 14, onde a gente vai estar relatando sobre alguns tipos de moldais. Nós vimos já no conteúdo anterior alguns tipos de moldais e vamos estar falando hoje sobre outros tipos de moldais e suas características, algo tão importante para o nosso processo logístico. Na hora da revisão, vamos entender que o nosso conteúdo anterior, como eu já falei, a gente viu características de dois moldais específicos, o rodoviário e o ferroviário, né? E esse moldal a gente viu que ele é muito utilizado no Brasil e apesar, né, das suas relevâncias, a malha rodoviária brasileira também se encontra com várias dificuldades, com vários problemas, né, mas ainda se continua sendo o mais utilizado porque ele consegue chegar de ponto a ponto, né, da fábrica até a residência do próprio cliente. Então se torna muito mais fácil. Mas muitas vezes o custo se torna muito elevado e os problemas também em relação a isso. O conteúdo de hoje a gente vai falar sobre a discussão de alguns outros modais de transporte. Né? Vamos dedicar esses modais ao aquaviário, ao aéreo e ao dutoviário e principalmente vamos aprender as características do modal aéreo e então as particularidades do modal dutoviário. A gente já vê aí a questão do modal aquaviário, a característica dele, né, que a gente vê aí, que é dentro da água, se a gente pode falar do modo mais simplista, né, desse modal, né? Ele é um dos modais mais antigos, né, que existe. Seu custo é baixo, né? Por isso que ele é tão utilizado, né, para ligar os continentes, né, as empresas, né? Fica muito mais fácil. Esse modal pode ser utilizado para transporte de cargas, de passageiros também, assim como o modal ferroviário e o modal aquaviário também é indicado para bens de baixo valor, né? Que são transportados aí através desse tipo de modal. Rasolini, né, filho, ele caracteriza os modais aquaviários da seguinte forma, né, pela via de transporte, né, pelas rotas marítimas ou fluviais ou lacustres, né, pelos rios e lagos, pelo meio de transporte de veículo, né, embarcações de pequeno, médio e grande porte, pela força propulsora desse modal, né, que muitas vezes pode ser por força eólica, motores a vapor, a explosão, né, e pelas instalações, portos, ancoradores, né, atracadores também, pelo sistema de controle e fiscalização dos órgãos, né, públicos e operações, por exemplo, eu quero ter um barco, então é só chegar nele e entrar. Não, você vai ter que ter uma habilitação específica, né, um brevet, para poder utilizar esse tipo de embarcação com as regulamentações necessárias para a categoria. O transporte aquaviário, né, é um transporta bens por meio de água a partir das embarcações específicas. Se comparado com outros modais, esse é o mais lento de todos. Sua confiabilidade é enfraquecida devido às condições naturais, ocasionando o tipo de transporte em frente. Então, se tiver problemas no transporte, água, algumas situações assim, é mais complicado. Uma coisa que o pessoal vê muito, eu não até relatar para vocês, que por exemplo, o Rio São Francisco, né? Quem conhece aí uma região aqui de Alagoas, Penedo, você tinha uma profundidade gigante lá do Rio São Francisco naquela região. E hoje ele tá, você tem pontos que você atravessa andando. Essas embarcações aí, como está no exemplo, você conseguia ter uma embarcação dessa e andar no rio. Com a transposição, que a gente fala que realmente mataram o rio e o rio está morrendo a cada dia. Um local que você tem uma profundidade de mais de 30, 50 metros de profundidade, você hoje passar andando pelo local, pelo assoramento, né, pelo desmatamento e agora pela retirada do rio. Então está muito gritante isso, né? E assim, eu sei porque tem algumas festas de padroeira na região, em épocas específicas, que o pessoal utiliza as grandes quantidades de embarcações, eram 60, 80, 100, 200 embarcações aí dentro do rio para homenagear, né, o dia do padroeiro, o dia do santo, né, daquela região. A festa era bem interessante. E aí hoje você não tem isso. Os barcos, as pequenas embarcações ficam atracadas, paradas, né? Porque tem local que tem muita areia e não conseguem passar. E isso acontece muito. Esses são um dos problemas, né? Temos vários outros tipos de problemas em relação a isso. Então esse sistema aquaviário ele tem uma capacidade elevada, né, para carregar grandes volumes, bem como sua pontualidade dependerá da tecnologia utilizada para essa embarcação, que é uma coisa que acontece também em algumas situações.
essa tecnologia que a gente pede em relação a saber a distância, a rota, a frequência, por onde ir, por onde passar, a profundidade, várias situações, né, que é importante para a gente utilizar esse tipo de modal hoje. Uma vez que esse índice de perdas no Brasil gira em torno de 3% ao ano, né? Problemas que acontecem nos transportes pela demora ou alguma situação que venha equacionar por esse tipo de modal. Aí Rasolini também fala, né, que existem diferentes tipos de embarcações, como a gente já falou, né? Já na questão do marítimo, navegações de alto mar, temos o fluvial, navegações em rios, e temos o lacustre, né, navegações em lagos, como eu falei anteriormente. Então o modal é aquaviário e nós temos esses três tipos aí de situações: marítimo, fluvial e lacustre, né? O marítimo é o modal, né, por tipo marítimo, né, que é o transporte de maior volume de cargas, né, no comércio internacional. O transporte aquaviário oferece custos mais baixos para a empresa que desejam transportar grandes volumes de bens e transações internacionais, principalmente bens de possui baixo valor, como produtos agrícolas, minério de ferro e por aí mais. Existem dois tipos de transporte marítimo: o cabotagem, a navegação de longo curso, né? A cabotagem acontece nas costas de país, de um porto a outro, dentro do próprio país, que é uma coisa, ó, então a cabotagem é de um porto para outro dentro do próprio país. Quando uma mercadoria sai do porto de Itagi, eu peguei aqui esse exemplo, de Santa Catarina, e vai até o Porto de Santos, São Paulo, por exemplo. Já a navegação de longo curso ocorre em países conectados ou países de meio portos internacionais, né? A do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a Europa, né? Então acontece isso aí. Por esse modal que transporta vários tipos de cargas, existem diversos modelos de navio, tais como carga geral, carga seca, refrigeração, tanque, petroleiro, porta-container, dentre outros, como você vê esse aí de porta-container também. Pode ser que também que tenha os que tenham porta-container e embaixo também faça é, estocagem de mercadorias, né? As principais vantagens é menos custo por oferecer vários tipos de embarcações, podendo carregar diversos tipos de carga. Por exemplo, nós temos algumas regiões do país que necessitam realmente desse tipo de transporte para poder conectar as rotas, né, de cidades. Por exemplo, a Amazônia mesmo, a embarcação é muito utilizada pelos rios, porque tem hora que tem muito alagado os locais e não passa carro, não transita carro, só através da embarcação ou de forma aérea, né? Então temos aí o fluvial, né, que é o aquaviário, né, tipo um modal aquaviário, a qual utiliza rios por meio de conexão. Os lacrustes também, realizados por meio de lagos localizados no interior do país. Os meios de transporte nesse tipo de modal são balsas, navios adequados à navegação de lagos, e suas vantagens e desvantagens são iguais apresentadas nos casos de transporte que nós já vimos já também. Rasolini também fala que as características do transporte aéreo, né? O aéreo todo mundo já conhece, né? Através das rotas aéreas, né? E ele também fala que no aéreo, já pegando outro modal, como eu já falei, a gente tem aí por via de transporte, por meio de transporte, né, por rotas, né, aéreas que nós temos, transporte de passageiro, transporte de cargas, instalações, né, aeroportos, heliporto. Temos também a força propulsora, ou seja, eólogos, de explosão e por aí vai. E também os controles através de sistemas de gerenciamento, né, monitoramento das rotas, né, monitoramento também via GPS, que é tão assim necessário em algumas situações. A gente já viu vários casos aqui no Brasil e fora, né, que o controle de radar é muito importante para a localização das aeronaves, turbulência, sistema de voo, então é bem também direcionado em relação a isso. Prestadores de serviço também, temos várias empresas que prestam serviço nesse modal aéreo, né, que ele tem linhas de tronco doméstico, né, regular, exclusiva para cargas, linhas suplementares, né, linhas de alimentação regional, táxi aéreo, linhas internacionais, são vários tipos de serviços terceirizados que são prestados nesse tipo de modal. A principal vantagem relacionada ao modal aéreo encontra-se nas questões de tempo, né? Então, para longas distâncias, a gente tem como ter uma velocidade do tempo com esse tipo de modal. Ele alcança uma velocidade de até 940 km por hora. Olha como é rápido, né? E veloz para a gente diminuir as distâncias e o tempo, né? Para chegar a uma rota. Por exemplo, eu tenho que estar amanhã em São Paulo, eu saio aqui
Vamos supor aqui de Alagoas para São Paulo, em algumas horas eu estou chegando em São Paulo. Se eu for de carro, eu vou demorar aí 2 dias ou mais. Se eu for de embarcação pequena, percorrendo a faixa litorânea, né? A gente pode demorar também muito mais, né? Então tudo é relativo. O avião, né? Ele tem essa facilidade por essa rota, por essa velocidade do tempo em relação a isso. A capacidade também de transportar grandes volumes, por ser uma forma de distribuição mais segura, né? As perdas ocasionadas por roubos, acidentes, acomodações, tudo isso são mais evitados nesse tipo de modal, né? Outras características também que nós temos é o modal dutoviário, realizado por dutos, isso mesmo. Ele leva este nome por sua estrutura ser feita realmente por tubos. O modal dutoviário, que é um modal que poucas pessoas conhecem ou não falam tanto, mas ele transporta fluidos, transporta gases, líquidos, né? A gente tem as ligações aí de alguns locais. Por exemplo, onde eu moro tem os dutos que liga uma estação de extração de gás natural até um local específico aqui da região da gente, onde ele faz o tratamento desse gás para um gás veicular ou outro tipo de gás também. O modal de transporte conhecido como rodoviário é o mais recente dos modais apresentados, né? Até agora é o mais recente, pode ser que surja outro modal, sei lá, como até eu já vi um modal aí que estão colocando que ele, né, é aéreo, mas ele com a particularidade diferenciada, né? Então bora ver se isso vai dar certo ou não. Mas também vai acabar sendo aéreo também. Mas o que nós temos hoje é através de dutos, que é o mais recente de todos os outros modais, né? É atrativo, né, por apresentar baixo custo, né? Esse tipo de modal, como nós vemos aqui na imagem, ele destaca por via de transporte, por meio de transporte, força propulsora, instalações, sistemas de controle. Isso é bem interessante, né? Esse modal ele apresenta uma alta eficiência, né, em relação à movimentação, porque ele pode movimentar 24 horas por dia, sem nenhum problema. Não tem risco de perca ou risco de roubo, o que for, então fica muito mais tranquilo, né? Essa movimentação ele pode ser por estado líquido ou gasoso, como eu falei, e por longas distâncias, como o caso do gasoduto, né, que liga Brasil à Bolívia. Outra vantagem também é a confiabilidade no quesito interrupção do funcionamento, gerando menor variação nos tempos, né, de entrega. A desvantagem é a incapacidade de transportar grandes volumes e outros estados físicos das matérias, que não seja líquido ou gasoso. Essa estrutura também, a gente tem que entender, as estruturas dos moldais no Brasil tem vários desafios, né? Na área logística. Saber escolher o melhor meio a ser utilizado para cada tipo de serviço, aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, rodoviário, é um grande fator, né? Temos que entender que a quantidade de modal que nós temos realmente é muito interessante. Eu botei aqui essa imagem do ferroviário, que é um modal barato, que pode servir transporte, grande quantidade de transporte através de container ou qualquer outro tipo de transporte de mercadorias, né? Como nós temos alguns modelos aí de locomotivas e transportadores aí na malha férrea. Mas hoje está se fazendo um investimento muito grande nesse tipo de modal, porque também ele dá muita segurança em várias situações, como por exemplo questão de rodovias, assalto e tal, então já diminui muitas coisas aí. Mas é um modal que está se investindo bastante, está, né? Se crescendo muito, espero que dê tudo certo. E o modal ferroviário, no modal rodoviário, a gente sabe que está também tendo vários investimentos nas rodovias do país para poder agilizar e ligar os pontos e diminuir os riscos e dar mais velocidade e fluidez, né, na entrega de produtos no país todo. Então a gente torce aí que tudo dê certo cada vez mais e a gente consiga melhorar o sistema de entrega e diminuir os custos operacionais em relação a isso. Vimos nesse conteúdo, né, as características dos moldais de transporte aquaviário, seus desbravamentos, né, bem como também as características de modal aéreo, né, e do rodoviário também. Nós apresentaremos aí no próximo conteúdo, né, os conceitos de intermodalidade e os seus benefícios e as modalidades de transporte intermodal existentes. Isso aí eu quero dizer que eu posso utilizar um único tipo de modal para fazer o transporte ou vários tipos de modais para fazer o transporte. Esses tipos de modais ele pode ser um contrato específico ou um contrato separado. Por exemplo, eu quero levar daqui para fazer um frete daqui de Alagoas para São Paulo. Então eu vou pegar
avião vai ser por avião e por carro pequeno, né, rodoviário. Vai ser dois tipos de modal. Vou pagar um único valor, um único frete para chegar. Não, eu vou contrato uma empresa aqui, a outra empresa vai lá, pega e vai levar para outro canto. Então eu acabo tendo essa diferença que a gente vai entender aí no próximo conceito. Além disso, identificamos os operadores de transportes intermodal. Falaremos sobre a containerização, né, os tipos de container, né, que a gente trabalha também, bem como os transportes internacionais também. Será o tema do nosso próximo conteúdo. Nessa semana vamos passar a atividade, né, quais são para vocês, que eu perguntei quais são os tipos de embarcações, né, do transporte aquaviário, porque como eu falei, a gente tem uma grande dúvida, né, se eu falo modal marítimo, modal fluvial, lacustre, eu já disse para vocês, né? Então, esses aí são os tipos de estruturas que nós temos do modal aquaviário, ok? Mas aí o modal é aquaviário. Qual a característica do modal dutoviário, né? Como é que ele é feito, qual a característica dele e qual é também a característica do modal aéreo. Bem simplesinhos para a gente ter entendimento de cada tipo desses modais. Pessoal, eu conto com a participação de vocês. Muito obrigado por mais uma vez a gente poder passar mais um conteúdo para vocês. É muito importante a gente entender essa parte que nos ajuda muito nesse processo. Até o próximo conteúdo. Meu nome é Charto Vasconcelos e conto com a participação de vocês. E não esquece de mandar as atividades para que a gente faça o controle e a gente tenha um feedback aí dos resultados com vocês. Até mais.